professora de História. A gente vai ver agora no explicador virtual, na verdade, continuar a ver sobre o processo de descolonização da África e da Ásia, vendo agora o caso da Índia. Bom, a Índia, né, vamos lembrar que tem 3 formas de descolonização. Ela pode ter sido de forma pacífica, de forma violenta ou a tardia, que envolve principalmente as colônias portuguesas. A Índia é um exemplo da descolonização que foi o quê? Que foi de uma forma pacífica. Ela foi liderada por um hindu, Mahatma Gandhi, que virou uma grande personalidade, que a sua forma de ação e a forma de lutar por aquela descolonização, por aquela independência, ficou conhecida como pacifismo, né? Ele é considerado um líder desse movimento que prega a revolução, né? Pelo quê? Desobediência civil, não por pegar em armas. A Índia era vista pela Inglaterra como o mais precioso território colonial. Uma colônia gigantesca com uma população gigantesca. Então você tinha muita mão de obra, você tinha muito mercado consumidor, você tinha muita fonte de matéria-prima, você, enfim, tinha uma fonte de muito dinheiro e muita coisa para ser explorada ali. Em 19, a Índia tinha esse controle da Inglaterra. Em 19 tem uma greve geral liderada por Gandhi. E isso vai provocar uma reação da Inglaterra. O Gandhi, vamos lá, quem era o Gandhi? Ele era membro da elite, tá? Formado em advocacia, era advogado, na Inglaterra. Então ele foi para a Inglaterra, estudou, e aí quando ele vai para lá, ele começa a ter noções de igualdade e de direitos. Quais direitos que tem, as questões de igualdade mesmo. Quando ele vai voltar para a Índia, ele entra num trem vestido como inglês, né? Sem aquelas vestes do hinduísmo. Só que ao perceberem que ele é hindu, o retiram do trem. E isso vai deixar para ele muito claro como que é forte a discriminação no país. E aí, com isso, ele começa um movimento contra a colonização da Inglaterra, contra a discriminação, lidera uma greve com boa participação do povo indiano, levando a Inglaterra a tomar medida contra os indianos que protestavam. Então a gente fala assim, pacífica, mas não quer dizer que de forma alguma ou em momento algum teve esse combate. Sim, não, teve a repressão. Isso daqui era a fotinho do Gandhi. E aí o Gandhi, ele é preso, né, por liderar essa greve. Na prisão, a forma dele conseguir protestar, dele conseguir chamar atenção para a causa que ele tem, é o quê? É fome, né? Ele faz greve de fome. Só que a Inglaterra não deixava ele morrer de fome, porque para a Inglaterra não era interessante que ele morresse. Por quê? Era melhor a posição do Gandhi, que não envolvia guerras e possibilitava uma negociação entre a Índia e a Inglaterra, do que qualquer outro tipo de oposição, que poderia ter uma oposição violenta, de pegar arma, enfim, de ter guerra. Numa dessas libertações de Gandhi, ele deu início ao principal instrumento de luta contra o governo inglês, que é a desobediência civil não violenta. Então é uma forma de... a desobediência civil é você não fazer aquilo que interessaria à Inglaterra. Por exemplo, não comprar produtos ingleses. Então você está reivindicando contra, né, a Inglaterra, contra aquele regime, mas também não está pegando em armas, não está fazendo a guerra. Então uma frase dele, quando uma lei é injusta, o correto é desobedecer. Então é um dos motivos de ter ficado conhecido como desobediência civil. Em 1930, ele lidera a chamada Marcha do Sal, que é o quê? Uma caminhada para o litoral para produzir sal. Isso foi uma reação à política inglesa na Índia ao consumo de produtos que era monopolizado pela Inglaterra. Então a Inglaterra tinha um monopólio, né, sobre o produto, e aí Gandhi chama todo mundo para também fabricar, para também produzir, ou seja, não pegar, não comprar esse que vinha da Inglaterra. Também tem um conflito entre hindus e muçulmanos, né? A Índia, até por ser muito grande, por ter uma quantidade muito grande de pessoas, a população muito alta, tem as principais religiões, né? Você tem hindus e muçulmanos. Com a independência da Índia ficando mais evidente, os muçulmanos indianos começaram a exigir a criação de um Estado muçulmano na Índia.
Então começaram a querer o quê? Sufocar um movimento hinduísta e botar um Estado muçulmano. Em 18 de julho de 47, fica uma divisão entre a Índia e o Paquistão independente da Inglaterra. O governo da Inglaterra deixa a população paquistanesa dividida em dois territórios, o Paquistão Ocidental e o Paquistão Oriental. O ocidental tem o domínio político sobre o oriental. Então, na teoria, seriam independentes, só que politicamente um estava subordinado ao outro, né? Um tinha direitos políticos em cima do outro. Em 71, o Paquistão Oriental queria se tornar independente do ocidental, dando origem a Bangladesh. O que isso vai acontecer? A Índia apoia e a Inglaterra também. Porque quanto mais fragmentado ficava, mais fácil para a Inglaterra exercer domínio econômico. Porque um país grande, um país forte e centralizado, era mais difícil da Inglaterra entrar e impor as medidas dela. Agora, quanto mais dividido, mais fácil. Dentro desse movimento acontece um problema. O que acontece? Primeiro, né, proclamada a independência, isso em 47, mas em 48 tem o assassinato do Gandhi, que foi o grande líder. Por que ele foi assassinado? Um hindu radical responsabilizava o Gandhi pelo enfraquecimento do novo governo ao insistir no pagamento de certas dívidas ao Paquistão. Não teve essa fragmentação? Fragmentou, depois dividiu e tal. Nisso, os países foram ficando mais enfraquecidos. E o Gandhi achava que tinha que pagar as dívidas, que tinha que cumprir com aquilo que tinha sido combinado. E aí um radical achou que ele era o culpado, enfim, por ter desestabilizado e matou. Né? Isso daqui é uma foto do funeral do Gandhi, que foi aclamado, porque ele já era visto, enfim, como um grande líder. Dentro disso também, a Índia ainda se envolveu num outro conflito, que foi a Guerra da Caxemira. Nos anos de 70, a Índia e o Paquistão vão protagonizar uma das guerras típicas da Guerra Fria, a Guerra da Caxemira. Quando fala assim, guerra típica da Guerra Fria, o que isso quer dizer? Que você tem, de um lado, influência dos Estados Unidos, capitalista, e do outro, influência da União Soviética, bloco comunista. Fugindo ao controle dos Estados Unidos e da União Soviética, tanto a Índia quanto o Paquistão vão desenvolver armamentos nucleares. Então, assim, o que antes a União Soviética e os Estados Unidos conseguiam suprimir, aqui na Guerra da Caxemira, né, aqui tem nesse mapa as fronteiras que estão sendo disputadas, o que era de um, o que passou para ser a outro. Só que nisso os Estados Unidos e a União Soviética perderam a mão, não foram só eles os responsáveis. Começou ali a ter a questão do desenvolvimento de armas nucleares, e aí fica a dúvida, desenvolveu, não desenvolveu, vai usar, não vai usar. Sempre há esse grande perigo, esse grande medo de armas nucleares. Mas foi assim o processo se desenvolveu na Índia. Tchau.